A gente viu durante o primeiro tempo, bola na área, bola na área. O Gabriel fez aqui um DVD hoje, né, pra alguém querer ofertá-lo pra Europa aí. Bahia achou uma bola, só foi uma vez, antes do gol. Fez o gol em falha defensiva do Vitória. Richelli e o Neres foram marcar o Iago Borducci a bola, na verdade, né, deixaram o Del sozinho. Melhor do que um pênalti. E ele fez o gol. E o Bahia depois amarrou o jogo. Eu também colaborou o juiz, né, para que esse jogo fosse muito amarrado no segundo tempo. Agora não dá para culpar o juiz, não dá para culpar, né, outra situação que não seja o próprio time do Vitória. O time do Vitória é fraco, gente. O time do Vitória é fraco. Vai iniciar uma Série A com um time fraco, sem opções. Sem opções. Olha, pegue o retrato do Vitória no segundo tempo. O Fabri virou lateral direito. O Kaique virou zagueiro. O Mateuzinho virou ponta. E bola na área pro Mateuzinho cabecear. A gente chegou a esse ridículo. Então assim, é baiano, né? Claro que não é a prioridade do Vitória, o Campeonato Baiano. É Bavi, todo mundo quer ganhar Bavi. Mas eu tô muito preocupado com o futuro. Tô muito preocupado com o futuro. O Vitória hoje não tem uma peça no seu elenco que pegue a bola e passe qualquer tipo de perigo pro adversário, pô. Não tem. Não tem. Não tem alguém que chute de fora da área. Não tem alguém que prenda os zagueiros na área. Não tem. Não tem. É um bando em campo. Hoje foi um bando em campo. Um bando em campo. E eu também não tiro não a culpa do Jair Ventura. Bagunçou o time todo no segundo tempo. Bagunçou o time todo no segundo tempo. Colocou o Pablo, que pra mim, eu não tô aqui falando da pessoa, mas como profissional de futebol, ele é um amador. É um jogador que não tem qualquer condição de jogar uma Série A, qualquer condição de jogar uma Série B. O Pablo hoje é jogador de Intermunicipal pra baixo. E é esse cara que entrou hoje pra resolver alguma coisa no Vitória contra o Bahia milionário, que tem um elenco que é um dos mais caros do Brasil. E a gente olha pro nosso time e tem Pablo. Pablo jogando. Ele não sabia se era atacante, se era meia, se era lateral, se era volante. Perdidaço em campo. Perdidaço em campo. Até quando a gente vai pro quarto ano consecutivo, será? Contando com a torcida. Uma hora cansa, meu amigo. Uma hora cansa. Estamos aqui avisando, dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. A Série A pro Vitória começa daqui a 3 dias. A gente vai pegar o Remo. O Remo, Ítalo, que podem falar o que quiser aí, mas trouxe 2 caminhões de time, porque entendeu que com o time que subiu, não tinha qualquer condição de jogar uma Série A. Vocês podem criticar os jogadores que estão indo pra lá, mas a diretoria do próprio Remo buscou trabalhar para fortalecer a equipe. E eu não sei hoje se o Remo é pior que o Vitória. Eu não sei hoje não. Eu não sei hoje não. Ah, mas lá tem Carlinhos, tem Pedro Rocha. Meu amigo, você já olhou pro time do Vitória? Você já olhou pro time do Vitória? A gente tem, com todo o respeito que eu tenho e admiração ao Oswaldo, a nossa opção hoje é Fabri e Oswaldo para as pontas. Será que isso, o Oswaldo vai pro 4º ano no Vitória? E repito, eu admiro muito o Oswaldo, mas muito obrigado, meu amigo. Você não dá mais pra ser opção pra resolver os problemas do Vitória. A culpa não é nem sua, na verdade. E aí eu volto a falar. Enquanto isso, o Marinho, que pra mim não é solução, está na arquibancada. Nem na cadeira foi. Ele está na arquibancada. E a diretoria fazendo um pouco caso de jogador que quer jogar no Vitória. De um jogador que quer jogar pelo menos 1 ano no Vitória. Enquanto o Eric tem 3 anos agora garantidos no Vitória. Que me perde 2 gols feitos no Vitória. Que é o primeiro a sair em substituições porque não consegue jogar bola. Tem 2 jogos que o Eric joga nada. Essa é a verdade. O Bahia soube esperar a falha do Vitória. Na primeira bola, no primeiro buraco que achou, fez o gol. E depois pronto, amarrou o jogo. Porque soube, entendeu, né, que o Vitória só tinha apenas uma jogada, que era a bola na área. E o Gabriel tirou 98% das bolas na área, tirou o Gabriel. Cruzou bola pro Kaiser, que é menor que o Gabriel. Cruzou bola pro Dudu, cruzou bola pro Mateuzinho. E viveu apenas disso. O Ronaldo foi um mero espectador durante todo o segundo tempo.
gente precisa falar a verdade. Ah, tá cornetando, tá... Não, a gente aqui não tá cornetando, a gente tá vendo a realidade do Vitória. Me preocupa em muito o que eu vi aqui hoje. Contra o time que tava na metade titular, mas metade reserva. A gente tomou um gol de um menino de 18 anos, ao menos. Pois é, até mais jovem do que eu falei. Entendeu? A gente hoje olha pra zaga do Vitória, a gente não tem um jogador confiável. Um jogador confiável. A gente vai pra mais um ano com o Zé Marcos, com o Neres no elenco. Agora tem ainda o Richelli também no elenco. Não é possível que não consigam enxergar o que a gente enxerga. Não é possível que não conseguem enxergar que o time do Vitória é fraco. O time do Vitória é fraco. Hoje é candidatíssimo pra cair, como nos demais anos. E estamos colocando, porque a gente precisa renovar as peças-chave do Vitória. Eu até concordo nessa metodologia. Mas tem gente aí que já faz hora extra há muito tempo no Vitória. O que é que o Neres fez de bom no ano passado para poder estar aqui hoje ainda? O que é que o Zé Marcos fez em 2025 para ser titular hoje? O que foi que aconteceu? Não é possível que ninguém enxergue isso que a gente está enxergando. Dane-se o Bavi, dane-se o resultado. Claro que a gente queria ganhar. Claro que a gente queria chegar amanhã e perturbar o torcedor do Bahia. Afinal, a gente tinha, na verdade, muito tempo sem perder o Bahia aqui no Barradão. Muito tempo mesmo, eu nem sei quanto tempo tinha. Acho que tinha uns 4 anos, Ítalo, por aí. Uns 3, 4 anos. 6 anos, imagine. 6 anos sem perder o Bahia. Perdemos hoje. E talvez nesses 6 anos aí, seja o pior Vitória que jogou o Bavi aqui no Barradão. Horrível. A postura do Vitória, ridícula em campo hoje. Principalmente no segundo tempo. Ou amanhã não começa a pensar o Vitória como um time de Série A, ou me perdoe aqui se você achar ruim ou bom, o Vitória vai de novo lutar pra não cair. E eu temo que seja muito pior do que 2025. Temo mesmo, porque hoje o que eu vi em campo foi um bando. Do gol ao atacante principal, ao 9. Um bando. Hoje, Ítalo, eu não consigo achar o melhor em campo. Eu elogiei o Kaique Gonçalves no jogo contra o Juazeirense. Hoje foi muito mal. O Richelli foi muito mal. O Matheus Silva foi muito mal. Todos os reforços do Vitória foram bem mal hoje. Muito mal. O Gabriel me parece ainda sem qualquer confiança no gol do Vitória. A formação de zaga, assim, a gente não sabe quem é pior. O ataque do Vitória não existe. Kaiser não achou uma bola pra finalizar. Uma bola, só aquela bola do travessão. Uma. E a gente vai de novo, né, pro 4º ano aí, né, buscando o Mateuzinho de 2024. Que o Kaiser faça de novo 10, 12 gols que fez no ano passado. Que o Fabri seja aquele que foi do Levante. Não vai, meu amigo, não vai. E é o que eu digo, enquanto isso, o Marinho, que pra mim não é solução, tá na arquibancada. O Vitória foi uma bagunça. Resumindo o jogo de hoje, o Vitória foi uma bagunça completa de segundo tempo. Falar sobre esse jogo, né? Vitória acabou perdendo por 1-0. E assim, eu tinha falado ontem na live de pré-jogo que qualquer resultado que fosse, seja de vitória do Vitória ou seja de derrota, ela ia causar um efeito inicial de ou seria o ufanismo ou seria o derrotismo, né? Porque eu imaginava que isso ia acontecer, era natural. Mas assim, o que a gente viu aqui foi um time do Vitória sem ideias. O time do Vitória contra a Juazeirense foi um time que, apesar do nível do adversário, e eu falava isso, que o time estava conseguindo, que o time tinha padrão para poder atacar, tinha padrão para poder defender, não tinha dificuldade para poder chegar ao gol. E hoje foi um time que se limitou
durante os 90 minutos até apenas 2 jogadas. Cruzamento na área e bola parada. Vitória se resumiu a 90 minutos, apenas isso. Então assim, jogar Série A com apenas 2 jogadas não vai lhe resultar muita coisa. Principalmente quando o seu centroavante não vai conseguir, não ganha de cabeça, não tem característica de ganhar de cabeça, principalmente contra 2 zagueiros altos, que são Gabriel Xavier e que é Canupo. Assim, era algo que a gente sabia que ia acontecer durante todo o jogo. Toda a bola levantada na área foi cortada por Gabriel e por Canu. Então Vitória foi um time hoje limitado de ideias. Faltou mais ideias para poder chegar ao gol. E o Bahia conseguiu o gol num contra-ataque, inclusive no momento que o Vitória estava mais bagunçado, mais espaçado em campo. Vitória no segundo tempo, Vitória com o passar do tempo no jogo, foi sentindo a parte física e foi piorando aquilo que estava mais ou menos organizado no padrão, estava mais ou menos organizado, menos espaçado, mas com o tempo o Vitória foi espaçando ainda mais o seu time. E uma dessas jogadas mais passadas, a saída de bola errada, a bola no contra-ataque, e aí o Del acabou marcando o único gol do jogo e o Bahia vence o Vitória após 6 anos. E assim, essa derrota é uma derrota que bate num ponto que na última entrevista de Fábio Mota, uma das últimas formas que ele falou que não perdia do Bahia do Barradão, que na gestão dele o Vitória ainda não tinha perdido do Bahia. E agora bate exatamente no ego dele, né? E bate exatamente no ego de toda a nação rubro-negra. No primeiro teste do Vitória contra um time de Série A, o Vitória fracassa. Mas não fracassou porque competiu o jogo todo, tentou o jogo todo, teve grandes oportunidades. O goleiro fez 3, 4, 5 defesas, não. Ronaldo fez uma defesa, justamente num cruzamento. Teve uma bola na trave, justamente num cruzamento. E fora isso, o Vitória não conseguiu chegar ao gol. E o que Flávio falou, eu vou somente complementar o que ele falou a respeito das mudanças de Jair Ventura. Eu acho que Jair Ventura tentou tirar leite de pedra desse time hoje. Foi pensar soluções para tentar melhorar o máximo possível desse time e buscar soluções práticas, né? Foi o Kaique que, quando sai Richelli, vira zagueiro, depois vira lateral direito. Foi o Fabri para dar mais altura na área, que depois acabou se transformando num ponta para mais uma vez cruzar a bola na área. Foi o Mateuzinho que entrou pelo lado direito, depois foi pro lado esquerdo, ficou ali circulando, tentando achar espaço, mas muitas vezes sozinho para poder criar, porque não tinha ninguém para poder trocar passes. Ele muitas vezes precisava conduzir, girar, abrir para tentar causar perigo ao time do Vitória. O Vitória teve 3 boas chances durante o jogo. Por coincidência, 2 acabou caindo no pé de Eric. Uma defesaça de Ronaldo e a outra também igualmente clara, que foi no final da primeira etapa, num cruzamento, que o Eric acaba finalizando, pegando muito mal na bola. O Jair Ventura ficou revoltado naquele momento. Mas assim, o que aconteceu aqui, a falta de criatividade, a falta de peça no segundo tempo, o fato de Pablo ter entrado na segunda etapa, isso somente evidencia aquilo que a gente vinha falando, né? Que o time precisava de reforço no setor de ataque, Vitória precisava de centroavante, Vitória precisava de ponta esquerda, Vitória precisava qualificar esse time, que não dava para um time ter jogado, ter a mesma base que se salvou faltando 25 minutos da Série A do ano passado, ser exatamente a mesma base esse ano. Eu falei ontem, perguntaram, o que é que você imagina o Vitória na Série A? Eu imagino, se o Jair Ventura conseguir, com a experiência dele, de repente buscar alguns pontos ali, na jogada mais de transição, na velocidade, na bola parada, talvez o Vitória consiga fazer a Série A. Mas preocupa o fato do Vitória ter hoje, a base do Vitória essa mesma base que ficou a 25 minutos ser rebaixado para a Série B. Os reforços que o Vitória trouxe, nenhum reforço, apenas o Matheus Silva, e o Kaique acabou ganhando a titularidade, não sei se também se vai conseguir manter, mas todos esses são jogadores para compor. Ninguém tem status absoluto de titular, ninguém chegou com status de titular. Isso preocupa, né? Isso fortalece uma base que não foi uma base de amplo sucesso como foi cantado ao final. Então assim, em resumo da ópera, este time do Vitória precisa
precisa de contratação, precisa de ponta esquerda, precisa de centroavante, precisa de ponta direita. Vai precisar de mais jogadores, mais opções. E, sinceramente, não sei o que esperar de Pedro Henrique. A opção de centroavante que o Vitória trouxe, não sei o que esperar dele. Não conheço o jogador. E esperar que ele resolva um problema que eu não sei se ele tem caixa para resolver esse problema. É de se lamentar. Quarta-feira o Vitória joga contra o Remo. Deve iniciar o jogo exatamente com o mesmo time que tá aí. Talvez ali sem Camutanga, porque Camutanga saiu machucado, saiu sentindo, o Edu também tá machucado, então provavelmente a gente vai de Richelli, Nedes e Zé Marcos na zaga. Então, assim, é isso que a gente tem pra apresentar na Série A e é isso que a gente sabia. E a diretoria que não contratou agora vai ter que correr atrás pra contratar. Falando. Quer complementar o vídeo de pós-jogo? Eu quero só complementar uma situação, Ítalo. Você falou aí dos reforços do Vitória, que todos foram pra compor, e eu concordo totalmente com você. E vamos lá. Kaique Gonçalves, titular de um Juventude que foi rebaixado, né? Ficou na penúltima colocação. Matheus Silva, foi o melhor lateral da Série B de um Cuiabá que não chegou nem perto de brigar pelo acesso. Aí você tem Richelli, que ninguém nunca nem viu jogar. Estava numa liga totalmente inexpressiva. Pro Natan, a gente não viu ainda em campo. Mas pelo que eu vi dos comentários, por exemplo, do torcedor do Bragantino, que são poucos, todo mundo, graças a Deus que ele saiu de lá. Todo mundo. Aí quem mais que chegou? Emanuel Martins. Emanuel Martins talvez seja o único jogador que saiu do Fortaleza, que também foi rebaixado, vale lembrar, né? Que o torcedor do Fortaleza gosta dele. Acha que ele poderia ficar e ser útil, mas é o único. Mas também foi um jogador que malmente atuou no ano passado e estava numa equipe que caiu para a segunda divisão. E agora o Luan Cândido, que eu quero lembrar aqui que o Fábio Mota falou que não iria trazer nenhum jogador do esporte. Trouxe o Luan. Verdade, eu tinha nem me lembrado disso. Trouxe o Luan Cândido, que, né, não me parece nem pronto para entrar em campo. Então assim, todos aí para compor. E eu digo até mais, os que renovaram tirando Baralhas, também são jogadores para compor o elenco. Nenhum para ser titular absoluto, nenhum. Hoje a gente teve um Bahia aqui misto, que todos os jogadores do banco do Bahia seriam titulares no Vitória, todos. Mas quer comparar o nível de investimento? Não. Eu não estou querendo comparar o nível de investimento não, porque não tem nem comparação. Mas é a preocupação que eu tenho hoje de o Vitória formar um time competitivo, que ao meu ver agora não está um time competitivo. A gente vai iniciar uma Série A com muito provavelmente Pablo no banco, como uma opção. É triste. O Pablo que não jogou no Guarani, gente. O Guarani. Flávio, eu vou só te interromper para complementar essa informação de Pablo. Não é que Pablo não jogou no Guarani. É que Pablo, ele chegou para jogar a Série C pelo Guarani. Foi tão mal que foi colocado no time da Copa Paulista, que já era o time B do Guarani. E na Copa Paulista ele foi tão mal que ele virou reserva do time que já era o reserva. Ou seja, ele virou uma terceira opção. O Guarani só não devolveu ele por amizade a Fábio Mota. Somente por conta disso. Porque o Guarani ia devolver Pablo. Então, e ele hoje é a solução do Vitória no banco de reservas. Então, assim, é de... E eu sinceramente, ele inclusive tá aqui, não me deixa mentir, ele me perguntou o que é que Jair Ventura... O que é que Jair Ventura viu de... O que é que Jair Ventura viu no caso de Pablo? Eu não sei. Porque ele não foi bem contra o Atlético de Alagoinhas, não foi bem contra o Jacuipense, fez um gol contra o Porto, é verdade. E acabou sendo expulso logo na sequência. Não sei, talvez no treinamento ele consiga fazer algo que no campo, no jogo, ele não faça. Porque é a única justificativa que eu posso falar para Pablo ser utilizado no Bavi como opção de ataque do Vitória. Não tem justificativa. Então, assim, é esperar que o Vitória consiga se movimentar no mercado e dessa vez se movimentar de verdade, né? Porque não adianta entrar nessa de
ficar contratando qualquer jogador para poder inchar elenco, porque não vai adiantar nada. E esperar que o Vitória consiga encontrar as peças que precisa contratar. Sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma, né? Mas é esperar, Flávio, o que é que vai acontecer. Quer falar mais uma coisa no pós-jogo ou já aliviou a pressão? Cara, eu acho que todo mundo que tá aqui hoje no Barradão foram mais de 29 mil pessoas, não foi, Ítalo? Todo mundo sai muito chateado, porque ninguém quer perder Bavi, mas acima da chateação realmente tem essa questão de preocupação. Entendeu? O Vitória precisa ser mais enérgico, o Vitória precisa ser mais ágil no mercado. Não tem um time pronto ainda pra Série A. Uma competição que vai ser muito longa, que inicia agora. As equipes estão se reforçando. Eu fui ver ontem, tudo bem que o Mirassol tá com muito dinheiro na conta, Ítalo, mas o Mirassol tá jogando um futebol redondinho. Você vê o Curitiba hoje também com várias opções dentro do elenco. Tem o Breno Lopes, né? Anunciou também outro ponta ontem, que eu esqueci até o nome, mas que é um jogador que poderia ser útil no Vitória também, né? E são times que vão lutar ali pelo Keno, entendeu? Era um jogador que poderia estar aqui no Vitória. Ah, mas não, tem que ser o famoso guerreirinho. Que guerreirinho, meus amigos? Que guerreirinho a gente viu em campo hoje? Me poupe, Ítalo. Pra arrematar o pós-jogo, o vídeo de pós-jogo, o guerreirinho hoje esqueceu de duelar. O guerreirinho hoje esqueceu da espada pra poder duelar. Mas é isso. Vamos ler os comentários da galera. Peço pra que você deixe o like, peço pra que você se inscreva se não for inscrito e compartilha a nossa live, porque agora a gente vai